Meus amados, nós chegamos a um trecho um pouco mais longo, dentre aqueles que já vimos até agora nessa empreitada, nessa jornada, aqui no livro do profeta Amós. Chegamos no momento em que o profeta Amós anuncia o juízo de Deus contra a nação de Israel. É bom lembrar, Amós mesmo diz, ele não era profeta, não era filho de profeta, mas ele foi chamado por Deus para cumprir uma missão, para levar uma mensagem a um povo que era rebelde, um povo que, apesar de ser o povo de Deus, estava em grande declínio espiritual e profunda desobediência a Deus. Naquela época, naquele momento em que Amós aparece, o povo vivia uma grande prosperidade. O rei chamava-se Jeroboão II. A nação era próspera economicamente e militarmente. O grande problema, meus amados, é que espiritualmente aquela nação estava imersa em uma corrupção espiritual e idolatria, e isso trazia outros problemas para a própria nação: opressão aos pobres e injustiça imperavam naquela nação. Amós vai até lá, e quando chega naquele povo, quando chega naquela nação, ele começa a pronunciar o juízo de Deus, mas ele não traz de imediato a mensagem de juízo contra Israel. Observe que Amós começa falando contra as nações pagãs que eram vizinhas de Israel, e dizendo que Deus iria destruir aquelas nações. E é bem provável que os israelitas dissessem: muito bem, esse povo é pagão, esse povo é desobediente, esse povo merece o castigo de Deus. Depois Amós pronuncia o juízo de Deus contra Judá, nação irmã de Israel, que também era o povo de Deus, mas que vivia em inimizade. As duas nações irmãs, Judá e Israel, viviam em inimizade. E provavelmente quando Amós trouxe a mensagem de juízo contra Judá, o povo de Israel aplaudiu e disse: muito bem, esse povo merece mesmo, são nossos inimigos. Mas o que eles não esperavam, meus amados irmãos, é que em seguida Amós iria se virar para eles e iria dizer: Deus vai castigar vocês também. A quarta transgressão havia chegado. Veja que Amós agora se vira para eles. É como se Amós estivesse apontando o dedo na direção deles e dizendo: agora é a vez de vocês. Vocês não escaparão. Vocês também enfrentarão o juízo de Deus. Mas, amados irmãos, ainda a título de introdução, eu quero observar um ponto importante aqui com os amados irmãos. O princípio da palavra de Deus é que Deus não tolera o pecado, e Ele vai punir, castigar todo o pecado, mesmo que seja o pecado do seu povo. Deus vai punir e castigar também o pecado do seu povo. Mas um ponto aqui, meus amados irmãos, importante para nós olharmos e observarmos, porque observe, irmãos, a mensagem não é só castigo, a mensagem não é só pancada. Deus também tem uma palavra de amor para com o seu povo. E a Escritura nos mostra, meus irmãos, que Deus não abandona o seu povo. Apesar de que Israel havia abandonado Deus, Deus não rejeitou, Deus não abandonou o seu povo. Eles rejeitaram Deus, mas Deus não os rejeitou. Os israelitas haviam descumprido a aliança com Deus, o pacto com Deus, mas Deus continua
com amor, com misericórdia, com longanimidade, agindo com aquele povo, o povo a quem ele escolheu, um povo a quem ele concedeu privilégios, mostrou a sua glória, entregou a sua lei, entregou a sua palavra. E Deus disse: vocês são o meu povo. E Deus não os abandonou, mesmo eles tendo abandonado Deus. E a prova, meus irmãos, que Deus não abandonou aquele povo é porque Ele enviou profetas para aquele povo continuamente. Antes de Amós chegar trazendo a mensagem final de destruição e do juízo de Deus, Deus havia enviado vários profetas. Deus enviou Elias. Elias era profeta em Israel. Eliseu era profeta em Israel. Joel era profeta em Israel. Jonas era profeta em Israel. Quantos profetas Deus levantou naquele povo, no meio daquele povo? E eles foram rejeitando um por um. E Deus foi tendo paciência com eles. Todos esses profetas foram enviados por causa da paciência de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Mas eles foram rejeitando. Observe, irmãos, o que é que a gente pode aprender aqui? Deus, Ele tem paciência. Ele envia seus profetas, Ele envia seus pregadores, Ele envia seus mensageiros. Você ouve a mensagem uma vez, você ouve a mensagem pela segunda vez, pela terceira, mas na quarta diz Deus: a medida se enche, a medida se completa. O que é que significa ouvir uma vez, duas, três e na quarta a medida se completa? Significa dizer que há um momento e nós não sabemos qual é esse momento. Essa primeira, segunda, terceira e quarta transgressões que nós temos falado aqui, que Amós apresenta, é apenas uma linguagem figurada no sentido de mostrar que Deus tem um tempo determinado. E chegará um momento, haverá um momento em que a paciência de Deus completa o seu limite e Ele envia o seu castigo. E isso aconteceu com aquele povo lá em Israel. Agora eles haviam cometido a quarta transgressão, a paciência de Deus completou a sua medida. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, o que é que Deus diz para aquele povo. Qual é o castigo, qual é o pecado que Deus irá punir naquele povo? Eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos observá-lo. Qual é o primeiro pecado daquele povo? Está nos versos 6 e 7. Verso 6: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Observe: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Havia em Israel juízes que julgavam o povo, julgavam as causas do povo. Mas a corrupção tomou conta daqueles juízes. O profeta denuncia com clareza essa corrupção que havia se infiltrado no sistema judiciário daquela nação. O que imperava nos dias de Amós lá em Israel eram práticas que violavam claramente o caráter de Deus e a lei de Deus. O texto nos diz que os juízes vendiam o justo por dinheiro, condenavam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que é que isso significa? Significa dizer que eles aceitavam suborno para julgar e condenar os justos. Significa dizer que eles condenavam os pobres e inocentes por um valor irrisório, por um par de sandálias. Isso nos mostra, meus amados irmãos, como a justiça lá em Israel estava banalizada. E eu nem vou perguntar se alguém identifica aqui algum paralelo com os nossos dias. No versículo 7, ele continua denunciando os juízes de Israel. Ele continua dizendo:
suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. O que é que isso significa? Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Há uma outra tradução, a NVI, ela traduziu da seguinte maneira: pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Ou seja, eles estavam oprimindo os pobres. Os juízes oprimiam os pobres. Ele diz: pervertem o caminho dos mansos. A NVI traduziu da seguinte maneira: negam a justiça ao necessitado. Eles negavam a justiça aos necessitados. Irmãos, nós estamos falando de uma nação próspera. Havia riqueza, havia prosperidade. E aqui nós podemos compreender que a prosperidade daquela nação era conseguida, era conquistada às custas dos pobres e necessitados. Os ricos e poderosos tomavam dos pobres para enriquecerem cada vez mais. E mais uma vez eu pergunto: alguma semelhança com os dias em que vivemos? Coincidência? Observe, meus irmãos, Amós passa a denunciar o segundo pecado. Ele agora denuncia algo relacionado à imoralidade. Ainda no versículo 7 ele diz: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Amós agora, depois de denunciar o pecado dos juízes, das autoridades de Israel, ele agora denuncia um pecado relacionado à imoralidade sexual que era praticada em Israel. Ou seja, pai e filho mantinham relações com a mesma mulher. E a lei de Moisés proibia essa prática. A lei de Moisés proibia diretamente essa prática, mas observe, amados, não foi só a lei de Moisés que proibiu essa prática. Mais tarde, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo denuncia essa prática. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Veja que coisa! Quem era Israel no Antigo Testamento? O povo de Deus. Cometendo tal prática, um pai e um filho deitando-se com a mesma mulher. Quem é o povo de Deus no Novo Testamento? A igreja. Estava acontecendo lá em Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E diz o apóstolo Paulo: imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, Paulo está explicando: há quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja cheia de gente. Pelo que a gente lê na carta de Paulo, nas cartas de Paulo aos Coríntios, aquela igreja era grande, cheia de pessoas com dons. Havia muitos dons. Observe que aquela carta, as cartas de Paulo aos Coríntios são as cartas que ele mais trata da questão dos dons. Havia muitos dons, muitas pessoas, muitos grupos, muitos líderes. Paulo tinha embora que não era da vontade dele, mas havia um grupo que elegeu Paulo como o seu líder. Havia o grupo de Pedro, havia o grupo de Apolo e, por incrível que pareça, tinha até o grupo de Cristo naquela igreja. Mas Paulo diz: no meio de vocês, com essa santidade toda, entre aspas, essa santidade toda de vocês aí, tem gente que se atreve a se deitar com a mulher do próprio pai. Veja, irmãos, isso é um princípio não apenas da lei de Moisés, é um princípio do caráter de Deus. E quando alguém faz isso,
Quando alguém peca, e eu não vou entrar em maiores detalhes aqui relacionados a pecados no âmbito da imoralidade sexual, mas a Bíblia está repleta de ensinamentos quanto a esse respeito, que nos ensinam e nos mostram que quem peca nesse âmbito, diz a Escritura, peca contra o próprio corpo e profana o nome de Deus. O texto aqui de Amós, o final do versículo 7, ele diz que por causa disso, pelo motivo de um homem e seu pai coabitarem com a mesma jovem, eles estão profanando o santo nome de Deus. Irmãos, quando o povo de Deus pratica imoralidade sexual, seja de qual tipo for, está profanando o santo nome de Deus. E nós temos vivido, meus amados irmãos, tempos difíceis quanto a esse particular. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus, está querendo agir da mesma maneira que os ímpios estão agindo. Liberdade sexual, fazer o que bem entende, liberdade. Para que casar? Não precisa. Isso está solto dentro do meio do povo que diz ser o povo de Deus. Observe, irmãos, a Escritura nos diz que isso é profanar o nome de Deus, o santo nome de Deus. O povo de Deus não pode praticar aquilo que o mundo pratica. O povo de Deus não pode copiar as práticas do mundo, porque isto é profanar o nome de Deus, e profanar o nome de Deus é coisa séria. Deus não se deixa escarnecer. Eu preciso dizer a você algo muito importante que você guarde no seu entendimento. Se existe algo que para Deus é mais importante do que o homem, existe algo que para Deus é mais importante do que o homem, é mais importante do que eu e você. Sabe o que é? O santo nome de Deus, a santidade de Deus, a sua glória, porque o seu santo nome está diretamente relacionado com a sua glória, e a glória de Deus está em primeiro lugar na escala das prioridades de Deus. Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer e ficar impune. Isso é coisa séria. Pecados de âmbito sexual, pecados de imoralidade sexual, seja ele qual for. A Escritura diz: quem assim pratica, peca contra o próprio corpo e profana o nome de Deus. Mas Amós denuncia outro pecado aqui, que está no versículo 8. Ele diz: se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Observe, irmãos, no tempo do Antigo Testamento, a túnica, a roupa, né, uma capa, ela era uma peça do vestuário de uma pessoa muito importante. Ou seja, deixa eu construir melhor a frase. Ela era uma peça muito importante no vestuário de uma pessoa. As pessoas usavam, além da roupa de baixo, usavam uma túnica. E essa túnica, a lei de Moisés dizia que ela era inviolável. Em que sentido? Ninguém podia tomar aquela peça, aquela túnica. A lei de Moisés dizia que se alguém, por necessitado que estivesse, e tivesse que penhorar a sua túnica em algum lugar, com algum credor, aquela pessoa tinha a obrigação de devolver aquela parte da roupa, aquela túnica, até o final da tarde, até o final do dia.
porque a pessoa não podia passar a noite sem ela. Sabe por quê? Porque essa era a parte da roupa com a qual a pessoa se cobria para se proteger do frio. Se você tem sua cama confortável, seu edredom, seu travesseiro confortável, seu conforto que só você sabe na sua casa, nos tempos do Antigo Testamento não era bem assim. As pessoas usavam aquela peça da roupa, a túnica, para se protegerem do frio, para se protegerem dos tempos difíceis. Observe, irmãos, Êxodo capítulo 22, no versículo 25, ele diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que ele se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Meus irmãos, se há uma coisa que nós devemos atentar para o caráter de Deus, ou no caráter de Deus, é que Deus é misericordioso. E Deus, irmãos, ele se ira contra aqueles que oprimem os pobres e necessitados. Se existe uma pessoa que está do lado dos pobres e necessitados e que se importa com eles, essa pessoa é Deus. E Deus, ele se ira grandemente contra aqueles que oprimem os pobres. Então, essa passagem aqui, esse terceiro pecado que Deus denuncia através de Amós, aqui o seu povo, é algo que diz respeito à opressão contra os pobres. O texto diz que eles tomavam a roupa empenhada e iam na casa do seu Deus, bebiam vinho, se embriagavam e se deitavam sobre elas. Deitam ao pé de qualquer altar consagrado a deuses pagãos, sobre roupas empenhadas. Deus está dizendo: vocês estão oprimindo os pobres. Isso é injustiça. E Deus não tolera a injustiça. Observe, meus irmãos, mais uma vez aqui, Deus repreende o seu povo, porque estava oprimindo os pobres. Atente para isso. E nós, como igreja do Senhor, precisamos atentar para isso. Nós temos uma missão. E dentro dessa missão, de pregar o Evangelho, fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, levar o Evangelho àqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, dentro dessa missão também está a nossa responsabilidade de socorrer os necessitados e de não oprimir os necessitados. Como povo de Deus, como igreja de Deus e como servos de Deus individualmente, cada um deve observar esse princípio. Mas observe, meus irmãos, avançando aqui, nos versículos 9 a 12, nós podemos ver em quarto lugar, diríamos assim, a quarta transgressão, aquele momento final em que Deus olha e diz: agora acabou. Veja o que é que Deus diz. Deus começa a mostrar quantos benefícios havia feito para com aquele povo, e mesmo assim eles desprezavam o Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se tem uma coisa que Deus pune com severidade, é a ingratidão. E o ser humano gosta de ser ingrato. Tem gente que é muito ingrata. E Deus começa a mostrar quantos benefícios Ele fez.
para com aquele povo. Observe o versículo 9. Ele diz: todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como os cedros e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Os amorreus eram um povo muito forte, era um povo muito mais forte do que os israelitas, e era o povo que habitava aquela terra antes da entrada do povo na terra prometida. Eles eram fortes e Deus diz: olha, eu destruí aquele povo. Eu destruí aquele povo em benefício de vós. Eu destruí aquele povo por amor de vocês. No versículo 10, Deus mostra aqui outra coisa. Ele diz: olha, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Os amorreus estavam habitando aquela terra. Deus então destrói aquele povo. E Deus diz: olha, aquele povo, eles eram mais fortes do que vós. O que foi que os espias disseram a Moisés quando eles foram espiar a terra e voltaram? Qual foi o relato? Aquele povo é gigante, aquele povo vai destruir a gente. Nós, aos seus olhos, parecíamos como gafanhotos. Eles vão pisar em nós, porque era um povo muito forte, muito valente, um povo muito poderoso aos olhos humanos. E Deus olha para o seu povo e diz: vocês estão lembrados do que eu fiz por vocês? Eu destruí aquele povo por amor de vocês. Aí Deus lembra e diz: vocês estão lembrados como eu tirei vocês da terra do Egito? Eles estavam ali em escravidão. Deus libertou aquele povo com mão forte, com mão poderosa, com braço estendido, com braço forte. Deus mandou as pragas, aquele povo viu tudo aquilo. Deus tira aquele povo, opera milagres um atrás do outro durante a caminhada daquele povo. Matou o exército de Faraó, abrindo o mar para o povo passar e depois fechando o mar quando o exército de Faraó estava ali dentro. Sustentou aquele povo com o maná, enviou as codornizes, deu água no deserto, sustentou aquele povo protegendo dos inimigos. Durante o dia Deus protegia do sol com uma nuvem, uma coluna de nuvem. Durante a noite Deus protegia do frio com uma coluna de fogo. Deus sustentou aquele povo de maneira miraculosa. Diz a Escritura que quando eles chegaram, depois de caminharem 40 anos pelo deserto, nem a sandália gastou. Uma maneira de mostrar como Deus cuida do seu povo. Oh, meus irmãos, e é diferente conosco? Deus se esquece da gente? Ele cuida de nós ou não cuida? Ele nos protege ou não protege? Ele nos sustenta ou não sustenta? E Deus está dizendo: olha minha gente, olha meu povo, veja o que eu fiz por vocês. Olha no versículo 11: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Veja, irmãos, Deus diz: eu escolhi profetas e nazireus dentre vós. O nazireu era uma pessoa que era consagrada a Deus, representava a santidade de Deus. Dentre algumas coisas, o nazireu não podia cortar o cabelo e não podia tomar nada que fosse fruto da videira. Não podia tomar vinho e nada que viesse da videira. Não podia tocar em cadáveres e outras coisas mais. Era uma pessoa separada, consagrada para Deus. Nós temos dois nazireus bem conhecidos na Bíblia, né? Sansão era um nazireu e Samuel, profeta Samuel, que era também daquela região da nação de Israel. Deus diz: olha, eu consagrei do meio de vós profetas, consagrei do meio de vós nazireus. Dentre muitas outras coisas que Deus havia feito, Deus diz: eu escolhi
os filhos de vocês. Eu consagrei os filhos de vocês. E é claro, irmãos, nós não temos mais profetas e nazireus nos mesmos moldes da época do Antigo Testamento. Deus hoje tem seus profetas e seus nazireus numa outra realidade, dentro da nova aliança. Mas eu quero chamar a atenção aqui de cada um. Deus está dizendo: eu levantei jovens do meio de vocês, eu consagrei jovens, profetas e nazireus. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele quer consagrar jovens para Ele, do nosso meio. Irmãos, a gente fica pedindo a Deus: Senhor, manda, e peçamos, devemos pedir. Obreiros, homens comprometidos com a obra. Mas não podemos também esquecer de que tem muitos aqui no nosso meio. Quantos homens, quantos jovens, é jovem mesmo, quantos jovens podem consagrar-se a Deus para uma obra mais específica mesmo. Nós louvamos a Deus pelos jovens que temos aqui na igreja, uma mocidade comprometida, envolvida, animada, é uma maravilha, irmãos. Agradeçamos a Deus pelos nossos jovens, mas Deus pode escolher algum de vocês e dizer assim: olha, com você eu tenho algo diferente, eu tenho algo a mais. Você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai, como Deus disse a respeito de Paulo, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Alguém pode dizer amém? Ninguém? Mas irmãos, é isso, meus irmãos, é do meio da igreja que tem que sair os obreiros. Ou a gente está esperando vir de Marte? Não vai vir de outro país, ou melhor, de outro planeta. É do meio, é da igreja que Deus vai levantar seus obreiros. O que foi que aquele povo fez? Deus separou jovens do meio deles. Olha o que foi que eles fizeram, versículo 12: mas vós, aos nazireus, foi o que vocês fizeram? Deram a beber vinho. E aos profetas ordenasse, dizendo: não profetizem. Eles disseram isso a Amós: cala a boca, profetiza não aqui. Aos nazireus deram vinho a beber. O que é que isso significa, irmãos? Significa que eles desprezaram aqueles que Deus havia separado. Eles trataram com desprezo as coisas de Deus. Trataram com desprezo. Irmãos, isso aqui atrai o juízo de Deus. Aqui nós podemos ver o desprezo com as coisas de Deus, e isto atrai o juízo de Deus. Não trate com desprezo as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. Os verdadeiros servos de Deus pertencem a Deus e são santos. Olha o que foi que aquele povo fez com os santos separados de Deus: profanaram eles, deram vinho aos nazireus e proibiram os profetas de pregarem. Disseram: a gente não quer ouvir vocês não. Eles impediram o agir de Deus através daqueles que Deus levantou do próprio meio deles. E isso atraiu o juízo de Deus. Versos 13 a 16. Aqui Deus está declarando qual é o juízo contra aquela nação, contra aquele povo.
depois de todas as misericórdias que aquele povo recebeu, depois de tudo o que foi feito em seu favor, depois de tudo que Deus fez por eles, qual foi a resposta que eles deram a Deus? Eles rejeitaram Deus, rejeitaram a sua graça, rejeitaram a misericórdia de Deus. Eles não quiseram tudo aquilo que Deus fez por eles. Eles não consideraram, desprezaram e viraram as costas para Deus. Perceba a pergunta que Deus faz no verso 11. Verso 11, Deus diz assim: não é assim, filhos de Israel? Eu não fiz tudo isso por vocês? Quem de vocês pode dizer que não? É como se Deus estivesse dizendo: vocês têm coragem de negar tudo o que eu fiz por amor de vocês? Não. Então, meus amados, o castigo vem sobre a nação, porque eles desprezaram Deus, eles rejeitaram tudo aquilo que Deus fez por eles. A quarta transgressão chegou, a medida se encheu, e Deus envia então o seu profeta para pronunciar o juízo. Só que o juízo não chegou na mesma hora. Não foi Amós dizendo e o castigo chegando. Não. O castigo só chegou cerca de 50 anos depois da profecia de Amós. Muitos nem viram. Muitos dos que ouviram a profecia de Amós nem chegaram a ver o castigo de Deus contra aquela nação, porque veio 50 anos depois de Amós. Mas veio. Tudo se cumpriu. Eles perderam tudo, a nação foi destruída, as cidades foram destruídas, os templos que eles haviam construídos, onde eles colocaram os deuses pagãos, os ídolos, tudo foi destruído. Os jovens foram levados cativos, os homens foram mortos a fio da espada, mulheres, crianças e idosos, muitos morreram e outros foram levados para a Síria. Deus levantou um povo forte, um povo poderoso, mandou para executar o seu juízo contra a nação de Israel. O castigo chegou e a promessa de Deus se cumpriu. Irmãos, eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações práticas e rápidas e práticas. Observe, irmãos, que o castigo de Deus, ele é inescapável. Veja que na condenação, no pronunciamento da condenação, olha o que é que Deus diz, versículo 13: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Deus está dizendo: eu vou acabar com vocês. A terra vai tremer debaixo dos pés de vocês, no sentido de que eles vão ficar apavorados. Quem é que não fica? Alguém já sentiu a terra tremer debaixo dos pés? Alguém já passou por um terremoto? Quem já passou sabe. O pavor. Deus diz: olha, vocês vão ficar apavorados, mas não adianta não. De nada vai valer o ágil, ele não vai conseguir fugir. De nada vai valer o forte, ele não vai poder usar a sua força. De nada vai adiantar o valente, ele não vai poder salvar a sua vida. O que maneja o arco não vai resistir, nem o ligeiro de pés vai se livrar, nem o que vai montado a cavalo vai conseguir salvar a sua vida. É impressionante, irmãos. Olha o verso 16: o mais corajoso entre os valentes, o que é que vai acontecer com ele? Fugirá nu. Naquele dia, disse o Senhor. O que é que isso significa? A vergonha, o horror, o sofrimento. Não havia nada mais cruel e vergonhoso do que um homem valente numa batalha fugir nu. Deus pega a figura mais horrível que poderia ser para eles e diz: é isso que vai acontecer com vocês. E
Deus cumpriu tudo aquilo que havia dito. Irmãos, o que é que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa, irmãos, que nós devemos nos lembrar é que, como igreja do Senhor, não nos esqueçamos do que Ele fez por nós. Não nos esqueçamos. E essa, meus irmãos, é a maior motivação que nós temos para servir a Deus. O que foi que Ele fez por nós? O que foi que Deus fez por nós? Irmãos, nós não estamos aqui fazendo um favor a Deus, não. Eu acho que algumas vezes nós pensamos que vir para a igreja e servir a Deus é fazer um favor a Deus. Não é, não. Eu sempre lembro do presbítero José Andrade, lá da Igreja do Cabo. Ele sempre dizia assim: Deus não precisa de nós aqui no culto, não. Nós é que precisamos do culto. Nós é que precisamos de Deus aqui no culto. Deus não está precisando da gente, não. Nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar do que Ele já fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos o seu povo. A sua palavra nos diz isso. Não havia nenhum mérito em nós, mas Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, Ele enviou seu Filho na cruz para morrer por nós. Ele nos chamou, nos tirou das trevas, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, nos deu a sua palavra. Veja quantas coisas Ele fez por nós. Ele nos sustenta e vai nos conduzir até a glória. Oh, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes o povo de Deus se esquece dessas misericórdias divinas que Deus efetuou. E aí passa a viver de maneira descuidada, passa a cometer pecados que o mundo comete e se esquece do que Deus fez. Não podemos nos esquecer. Pelo contrário. Ah, pastor, mas acontece. Nós sempre somos questionados. Se tem uma pergunta, eu não sei outros pastores, mas eu posso dizer pela minha experiência. Se tem uma pergunta que vira e mexe é feita a nós, é feita a mim, é a seguinte: por que é que acontece problema na igreja? Por que é que algumas pessoas às vezes se desentendem, há um problema aqui ou outro ali? Porque não era para ser tudo certinho, tudo santo, né? Não é tudo santo. Não era para acontecer nada. Realmente não era. Mas acontece. Por quê? Porque a gente se esquece, irmãos, do que Deus fez por nós. A gente sempre fica se escondendo atrás de uma verdade que é bíblica. A natureza pecaminosa está em nós. É verdade. Mas é porque nós damos lugar. Porque nós, muitas vezes, é quem provocamos essas situações. Então, irmãos, não nos esqueçamos. Porque Deus está falando ao seu povo. Deus está chamando. Deus está enviando os seus profetas. Deus está levantando homens de dentro do seu povo para falar ao seu povo. E assim como Elias, Eliseu, Joel, Amós, Jonas, Deus mandou esses profetas para pregar ao seu povo e mostrar ao povo o pecado deles. Irmãos, a função de um profeta na Bíblia sempre foi essa. Você pode começar com Isaías, o primeiro livro profético, né? Dos profetas maiores. Você pode ir até Malaquias, você pode ler todos os profetas. Você vai ver sempre a mesma coisa. Todos eles são levantados por Deus para ir ao povo, mostrar o pecado do povo, mostrar que Deus vai punir o pecado se o povo não se arrepender e chamar o povo ao arrependimento. E Deus mudou? Deus não mudou. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Deus tem levantado os seus verdadeiros profetas diante do seu povo para mostrar ao povo
os seus pecados e chamar o povo ao arrependimento. Aquele que não fizer isso é falso profeta. Aquele que não apontar e mostrar o pecado do povo, mostrando a seriedade dessa situação, é falso profeta. Mas, amados irmãos, nós podemos também observar aqui que Deus levanta pessoas no nosso meio. Nós podemos observar que, assim como Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Deus levantou e consagrou jovens como nazireus e profetas. E às vezes, irmãos, parece que Deus mudou, parece que isso não acontece mais hoje. Até porque quando a gente olha, e observe, irmãos, preste atenção nisso aqui. Abra seus olhos. Como é que está a nossa situação? Seminários estão fechando. Seminários estão fechando. Verdadeiros pastores estão escassos. Não é fácil encontrar verdadeiros homens de Deus. Eles existem, mas nós não encontramos em cada esquina. Seminários fechando, os verdadeiros pastores escassos. Veja a nossa própria situação. Nós estamos clamando, né? No culto de oração faz tempo que a gente vem clamando: Senhor, manda um obreiro para a vila. Um obreiro para a vila. Até agora Deus não disse nada para a gente. Será que Deus não pode levantar alguém daqui? Pode. Ele pode mandar alguém de fora. Mas Ele pode levantar alguém daqui para suprir essa necessidade. Mas a grande questão, irmãos, o que é que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos nos consagrando? E aqui eu transmito uma palavra aos pais. Pais, você tem consagrado seus filhos a Deus desde o nascimento? O que é que você está planejando para os seus filhos? Você quer que ele seja médico, advogado, engenheiro, arquiteto? E a gente poderia ir citando outros aqui. E veja, não é pecado ser nada disso. Pode ser. Mas a grande questão é: você quer que seu filho seja pastor? Você quer ver seu filho ser missionário? Ah, pai, quero nada. Eu quero meu filho pertinho de mim aqui, ganhando dinheiro. Pastor é muito incerto. Pastor é muito incerto. Irmãos, eu vou dizer algo aqui, uma experiência própria, que eu não gosto muito de contar a experiência própria, mas é só para exemplificar o que eu estou falando aqui. Quando eu larguei meu emprego, eu ouvi muita coisa. Quando eu larguei meu emprego, eu disse: é Deus que vai me sustentar. Porque já era, né? Já era. Eu ouvi muita coisa. E das muitas coisas que eu ouvi, foram coisas assim do tipo: você está louco. Você é louco fazer isso. Igreja é muito incerto. Você pode estar aqui hoje e amanhã não está mais. Como é que você larga um emprego onde você tem estabilidade? Um emprego federal, com estabilidade, com garantia. Como é que você larga isso? Você é doido. E sabe quem mais me disse isso, irmãos? Os crentes. Os crentes foram os que mais me disseram esse tipo de coisa. Ainda ontem eu estava cortando cabelo e chegou um senhor, tinha um senhor lá na barbearia, e a gente conversando, e ele olhou para mim e disse: você trabalhava onde? Eu disse: aqui, no correio daqui. Ele disse: eu estou lembrando, você já me atendeu algumas vezes. Eu disse: foi, eu lembro do senhor.
E naquela conversa, e aí ele perguntou como era que estava, e nós fomos conversando, e quando ele ouviu que eu havia largado o trabalho, e estava agora em tempo integral na igreja, ele disse: muito bem. Veja, esse homem não é crente não, viu? Ele disse: muito bem, tem que se dedicar para as coisas de Deus mesmo. É isso mesmo. Ô meus irmãos, o que é que falta para nós? A gente quer ver o filho bem estabelecido, com um bom emprego e ganhando um bom salário. Não estou dizendo que você está pecando por isso, mas experimente consagrar seu filho a Deus, de verdade. De verdade. Experimente consagrar seu filho a Deus. Espere e veja o que Deus vai fazer. Eu garanto a você, eu posso lhe garantir, você não vai chorar, porque seu filho não quer mais nada com Deus. Você não vai chorar de ter a tristeza de ver o seu filho longe de Deus. Talvez você não vai ver o seu filho rico, é bem provável. Seu filho não vai ficar rico não. Se ele for um homem de Deus, um homem sério, ele não vai ficar rico não. Mas ele vai servir a Deus. Deus censura aquele povo, que diz: vocês profanaram os jovens que eu levantei no meio de vocês. Cuidemos dos nossos jovens, cuidemos dos nossos filhos, clamemos a Deus por eles e nos esforcemos para que eles se consagrem cada vez mais a Deus. E terminando, irmãos, eu não posso terminar sem dizer o quanto que Deus é misericordioso. E essa misericórdia, ela está disponível a nós. Mas há um meio para isso. O único meio para que essa misericórdia de Deus nos alcance é Jesus Cristo. É através do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. É através do sacrifício santo realizado por Jesus que nós temos acesso à misericórdia de Deus. É verdade, o texto vai terminar falando do castigo de Deus, mas deixa eu lembrar a você uma coisa. O castigo veio para aquela nação, mas sabe por que ele veio? Porque aquele povo não se arrependeu. Você lembra de Jonas? Jonas foi pregar em Nínive, um povo extremamente cruel e rebelde contra Deus. E Jonas foi pregar em Nínive, dizendo: Deus vai destruir vocês por causa do pecado de vocês, se vocês não se arrependerem. E Deus ia destruir mesmo aquele povo. Mas o que foi que aconteceu? Nínive se arrependeu. O povo de Nínive se arrependeu. E o que foi que Deus fez? Deus suspendeu o castigo. O que é que ele diz? Em Amós: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? Porque o povo não se arrependeu. E quando o povo se arrepende, Deus suspende o castigo. E o que é que Deus faz? Derrama sobre nós a sua misericórdia. Se você já é um salvo em Jesus Cristo, se alegre. Contemple cada vez mais a Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Se você ainda não